Olá, eu me chamo Eduardo Melo e hoje trago para vocês uma sugestão de leitura de artigo. Trata-se de Truth or Square, Aspect Ratio Biases Recall of Position Encodings. O artigo estudado é introduzido indicando que o propósito dos gráficos de barra é codificar variáveis através de posição e tamanho. Ou seja, quanto maior uma barra, maior será o valor expresso por uma variável que foi medida por ela. É de conhecimento geral que os gráficos de barra eles apresentam alta eficiência e para esse ser alcançado existem alguns fatores que auxiliam o usuário no seu entendimento. Um deles é que as barras têm que começar do zero para que você possa ter uma noção real da escala daquelas barras. Ou seja, barras que começam de valores que não são zero podem às vezes confundir o usuário, pois se uma barra começa, por exemplo, de 40 e termina em 50, e aí você tem uma variação entre uma barra que está medindo um valor 45 e outra que está 50, você basicamente nota que a barra de 50 tem o dobro do tamanho da de 45. Porém, se você começar as duas do zero, você vai ver que a diferença entre o tamanho das barras é muito pouca, pois 45 é um valor muito próximo de 50. Então, esse tipo de coisa confunde o entendimento do usuário, principalmente porque visualizações de dado prezam muito pelo entendimento pré-atentivo. O usuário vai enxergar alguma coisa e o cérebro vai começar a processar aquela informação antes mesmo de pensar no que está acontecendo. Então, daqui que a pessoa vai olhar que a barra tem um valor que não está começando do zero, muitas vezes ela já pensou que aquilo ali já é o dobro do valor e já afetou a crença que ela tem no entendimento daquela situação. Ou seja, mesmo que depois ela tente ser racional, já tem ali uma crença muito forte para ela achar que um valor é muito maior do que o outro. Isso não é a realidade. Então, esses fatores são fatores eventuais. Não existe uma certeza com relação a isso e não existem mapeamentos de quando esses fatores ocorrem em visualizações de dados. Nesse estudo, os autores perceberam que o aspect ratio ele é um desses fatores eventuais, que ele pode causar algum problema no seu entendimento do gráfico de barras. Então, aqui foram realizados 3 experimentos empíricos para tentar comprovar a seguinte hipótese. Pode o aspect ratio mudar o entendimento das pessoas com relação à marca barra? Ou seja, será que uma barra ser mais fina ou mais larga pode alterar a percepção que a gente tem sobre a altura dela? Então, primeiramente, a gente tem que definir o que é aspect ratio. Trata-se basicamente da proporção entre altura e largura. Se você pensar numa TV antiga, em que hoje em dia se você tentar assistir um programa de TV antigo, as TVs elas são widescreen, então ela vai cortar o seu programa em 2 barras e gerar um programa num quadradinho. Logo a pessoa olha e já pensa, vixe, esse programa é antigo. E muitos desses programas eles estão sendo refeitos em Full HD, e aí você tem realmente ali aquela proporção mais widescreen do programa. Chega, ele se torna mais nítido e melhor de você assistir. Isso acontece muito numa mudança de aspect ratio com relação aos dispositivos que temos hoje em dia. Televisão, celular, tablet, a gente tem uma diversidade muito grande de displays e por isso existe design responsivo. Então, muitas vezes você abre um website, ele tem uma exibição diferente no celular, tem uma exibição diferente no computador e tem uma exibição diferente no monitor. Muitas pesquisas já estão indo atrás de fazer design responsivo para visualizações de dados, mas se a gente for atrás, muitas vezes o responsivo de uma visualização de dados trata só de aumentar ou diminuir para tentar caber dentro da tela. Quando você faz esse tipo de aparato, você está mudando o aspect ratio da visualização e, consequentemente, está caindo provavelmente em alguma situação que foi abordada nesse estudo. Então, esse fator ele pode mudar o entendimento do observador com relação à altura das barras. Vai deixar ele tendenciado a achar que uma barra ela pode ser maior ou menor. E como a gente falou anteriormente sobre o entendimento pré-atentivo, pode ser que a pessoa, por ter batido o olho e ter já achado que o valor de uma barra era menor por conta desse entendimento pré-atentivo, ela já começa ali a analisar o gráfico e começa a achar, tipo, esses valores que são maiores eu já vou dando uma desprezada neles, eu já vou achando que eles não são realmente
tão grandes quanto eram para ser. Isso vai afetando a análise ao longo do tempo que o analista está olhando aqueles gráficos. Então, a contribuição científica desse estudo está na identificação de em quais situações o observador de uma visualização é enviesado pelo aspect ratio. Se o objetivo é trazer à luz a existência da capacidade desse fator de possivelmente codificar o entendimento, de codificar ou alterar o entendimento de dados, e também facilita que no futuro, quando as pessoas forem fazer os seus designs de visualização, forem fazer suas ferramentas, elas possam identificar que podem acontecer esses problemas e consigam gerar seus próprios designs responsivos para evitar que isso ocorra. Em seu referencial teórico, as autoras explicam a diferença de eficácia entre as codificações visuais. Por exemplo, transparências e cores são menos eficientes do que áreas e posições. São um básico de visualização de dados, mas que é bom eles fazerem essa releitura para a gente poder entender e se situar bem sobre a situação. Então, a explicação que elas tentaram buscar é que fatores como cor podem ser facilmente enviesados. Nesse exemplo, a gente tem uma situação em que o background ele tem uma luminância maior ou menor e existem bolas pintadas no meio. Essas bolas possuem a mesma cor, só que ao olhar, devido à luminância do background, a gente já fica enviesado de achar que as cores são diferentes. Então, o quão mais fácil for de você ser enviesado e de diferenciar um elemento visual, menor é a eficiência daquela codificação. Isso quer dizer que tamanho e posição não podem ser enviesados só porque tem alta eficiência? Claro que não. Um dos estudos que elas pesquisaram foi justamente que se eu tenho uma barra horizontal e uma vertical perpendiculares entre si, dá uma impressão de que a barra horizontal ela é muito maior do que a vertical. Quando você alinha as duas, você descobre que as duas tinham o mesmo tamanho. Ou seja, o tamanho também foi uma codificação que acabou de ser enviesada. Para buscar argumentos para estudar a influência do aspect ratio, as autoras foram atrás de alguns artigos, como um que fazia comparação entre retângulos de proporções diferentes e quadrados com diferentes escalas. Foi concluído que a mente tenta normalizar os retângulos para quadrados. Então, onde quer que você enxergue um retângulo, seu cérebro está tentando ali ir atrás de uma forma quadriculada. E outro artigo também foi a questão do gráfico de linhas. Se você tem um aspect ratio que prioriza mais a altura do que a largura, e em geral gráficos de linhas são exibidos ao longo do eixo X, quanto mais você aperta aquele eixo ali, mesmo que os dados codificados, mesmo que o eixo diga ali exatamente que a linha está na mesma posição entre um gráfico que está mais apertado e um gráfico que está mais alongado, se você estiver numa situação de queda ou de subida, o usuário ele vai ficar tendenciado a achar que aquela queda ali ou aquela subida são quedas ou subidas bruscas. Então, mesmo que depois ele perceba aquilo, ele olhe e consiga raciocinar bem que é a mesma coisa entre um gráfico mais alongado ou um mais apertado, ele já foi tendencionado àquilo e vai começar a achar ou que algo foi muito positivo ou que algo foi muito negativo. Então, com isso, as autoras tiveram insumo suficiente para poder embasar essa crença de que o aspect ratio realmente pode mudar a percepção com relação a alguma análise. Para a metodologia, as autoras elas pretenderam realizar um estudo empírico baseado em 3 experimentos. O objetivo era justamente poder medir esse enviesamento na percepção dos usuários. Então, o experimento consiste em exibir 3 tipos de barra e depois fazer com que os usuários consigam acertar exatamente onde aquela barra estava anteriormente. O ferramental para fazer esse estudo foi simples, eles utilizaram o MATLAB para poder produzir as barras. As barras elas eram produzidas com uma variação randômica ali de uns 30 pixels, só para realmente a pessoa não ficar sempre vendo a mesma barra e uma hora conseguir se acostumar bem direitinho onde estava a posição dela. Então esse fator randômico ajudava muito as pessoas não se acostumarem com aquilo. Foi utilizado um PC Mac Mini para o experimento e o usuário utilizava um mouse para poder interagir com a tela. E foram convidados participantes do curso de graduação da universidade onde realizaram o estudo. Eles estavam cursando Introdução à Psicologia. Participaram do primeiro, segundo e terceiro experimento, 25, 15 e 21 alunos, respectivamente.
Bem, agora vamos falar sobre os experimentos e a discussão. Todos os três experimentos eles têm a mesma base, que eu vou exibir três tipos de barras de forma aleatória para os usuários. Eles têm três opções de barras, são a barra mais achatada, uma barra quadrada, que de fato é um quadrado, e uma barra alongada. Então, essas barras vão ser exibidas durante meio segundo. Depois, aparece um ruído de TV, tipo aquele chiado de TV antiga, por mais meio segundo. E por fim é exibido um canvas em branco, e aí cada experimento vai ter sua forma de interagir com o canvas em branco. O primeiro experimento, ele consiste da pessoa levar o mouse até o topo superior direito de onde ele acha que estava aquela barra, e quando ele clicar, o algoritmo vai poder medir ali o quão próximo ele estava de realmente acertar a barra, e os autores extraíram informações como o erro, né? Tipo, diferença de pixels entre a altura que a pessoa clicou e onde a barra realmente estava. E com isso eles conseguiram calcular alguns fatores bem interessantes, como a variância desse erro e também se o erro era positivo ou negativo. Então, quanto mais acima você clicou da barra, mais positivo era o erro, e quanto mais abaixo você clicou de onde estava a barra, mais negativo era esse erro. Para o segundo experimento, no primeiro passo a diferença é que as barras, no lugar de terem diferentes larguras, porque antes elas estavam ali tentando pegar a mesma área entre um quadrado e uma barra mais achatada e uma barra mais alongada, nesse segundo experimento os autores abriram mão desse fator da área e só colocaram barras todas com a mesma largura, mas com diferentes alturas. Então, sempre tentando também encontrar ali um aspect ratio bem diferente entre os três elementos, para não ficar ali muito próximo de ser o mesmo aspect ratio. E para o terceiro experimento, eles mantiveram novamente as barras com larguras variáveis, só que o último passo, ele no lugar de você só precisar clicar no canto superior direito, agora você tinha que desenhar a barra. Então, você usava uma ferramenta parecida com desenhar um quadrado no Paint ou no Word, que à medida que você vai desenhando, ele vai exibindo uma transparênciazinha de como vai ficar mais ou menos a sua barra. E o objetivo desses experimentos, respectivamente, no primeiro era poder testar se o aspect ratio realmente influenciaria ali na hora do usuário conseguir identificar onde a barra estava. O segundo era para saber se a área também influenciava, mas foi descoberto realmente que a área não tem influência nenhuma com relação a esses resultados. O resultado de deixar uma área variável ou uma área constante foi muito parecido. Então eles concluíram que realmente só o aspect ratio influencia nesse caso. Foi até uma descoberta boa, porque o estudo deles estava querendo focar só no aspect ratio, então valorizou demais o estudo nessa situação. E o terceiro experimento, ele consistia em tentar ver até onde a memória ajuda nessa situação, e foi descoberto que o aspect ratio ele provavelmente é algo que fica guardado fácil na sua memória e que você consegue recuperar essa informação fácil também. Então, quando você desenhava uma barra que via ali aquela transparência da barra, já dava uma noção mais ou menos de qual era o aspect ratio que a barra tinha anteriormente. Realmente, a variância dos erros nesse último caso foram muito pequenas. Ainda erraram para mais algumas barras, mas os autores até acharam que era mais assim, o usuário tentando acertar, acabou fazendo alguns erros para mais depois de ter já errado tantas vezes anteriores. O fato é que realmente a variância diminuiu muito nesse terceiro caso. E em todos os casos, o que foi constatado é que quando você tem barras mais achatadas, as pessoas tentam acertar o aspect ratio elevando o valor dela para cima. E quando você tem barras mais alongadas, você tenta acertar o aspect ratio, você tenta ali acertar aquela posição da barra, colocando a barra mais embaixo. Isso, no fim, comprova aquilo que já tinha sido visto nos artigos do referencial teórico, que o cérebro tenta aproximar os dois ali de um quadrado. E quando testaram com a barra quadrada, ficou alguns resultados inconclusivos, que era uma variação pequena,
mas algumas pessoas colocavam mais para cima, outras mais para baixo, mas de fato fica ali tentando acertar exatamente onde estava o quadrado. Então, mesmo percebendo que existe uma superestimação e a subestimação dos valores dependendo da forma da barra, os autores eles não conseguiram definir uma proporção exata entre essa variação e o aspect ratio. Era um dos objetivos secundários deles, mas não ficou definido isso. E no fim o artigo ele só tratou do estudo de barras isoladas. Então, sugeriram que para estudos futuros você pudesse observar isso num gráfico realmente com várias barras e ver qual seria a influência dessa percepção nesse tipo de gráfico. Para finalizar, vamos para a conclusão. Os autores concluíram que, de fato, o aspect ratio pode sugestionar os usuários com relação às barras e, portanto, os analistas de dados, designers de aplicação e outros profissionais eles devem sempre ficar atentos quando forem montar suas visualizações, tentar, obviamente você não vai conseguir sempre montar barras quadradas, porque senão você não estaria codificando dados corretamente, mas sempre tentar achar uma proporção boa ali que não fiquem barras tão finas, nem barras tão achatadas. E com isso a informação muitas vezes ela pode começar a ser estudada para que futuramente novas técnicas e padrões possam prevenir que isso aconteça. Assim como a gente tem o caso das barras terem que começar do zero, a gente poderia ter agora um caso em que o aspect ratio ele tem que ser priorizado. E com isso podem surgir novas funções e novas bibliotecas que comecem a buscar sempre achar o melhor jeito de exibir de acordo com o aspect ratio que a visualização está sendo mostrada. E para os trabalhos futuros também estudar isso em outros tipos de gráfico. Bem, sobre o que eu achei do artigo, é um artigo muito bem escrito, ele tem uma introdução bastante didática, você tem todos aqueles casos de como algumas informações visuais podem tensionar o usuário a um entendimento errado, principalmente a diferença de luminância com bolinhas com a mesma cor foi um artifício muito legal para já introduzir o leitor ao que ele vai achar naquele artigo. E de fato foi bem fidedigno até o fim do artigo, todas as informações que eles levantaram seguem bem esse princípio. Algumas coisas que eu não gostei muito foram as visualizações que eles exibiram. Eu entendo que artigos vão ser impressos provavelmente em preto e branco, então realmente ficaram visualizações ali muito preto no branco. Mas eu acho que para quem lê o web, eles poderiam ter escolhido algumas cores que quando você faça a impressão em preto e branco, ele também sai o mesmo resultado. Mas poderiam ter botado alguns tons de cores que, para quem está lendo online, quem está lendo um PDF, alguma coisa, já ficasse mais evidente. Ainda mais quando eles vão mostrar a diferença dos usuários de clicar na barra mais achatada e conseguir mostrar um valor mais em cima, ou clicar na barra mais alongada e mostrar um valor mais embaixo. A princípio, se você não lê bem, se você estiver lendo só uma leitura mais rápida e ler só o que tem na figura, você não percebe muito bem a barra, porque é um cinzinho assim, muito parecido com o preto que eles estão usando. E sobre imagens também, tem a figura 5, a imagem onde eles estão exibindo o método de teste que eles estão fazendo. E para mim, assim, acho que a figura mais importante do artigo é essa. E por algum motivo ela tem ali umas transparênciazinhas, acho que para dizer assim que esses passos são repetidos, eles botaram uma certa transparência que eu tive que dar zoom para conseguir enxergar direitinho, porque se você lê o artigo com zoom normal já fica meio difícil de ler, é um cinzinha muito claro, então atrapalhou um pouquinho. Mas essa imagem em si ela está muito didática. Eles também têm um vídeo exibindo exatamente como funcionou o experimento, que reflete muito bem o que está acontecendo na imagem. Então, para quem faz uma leitura rápida, as imagens elas estão muito concisas. Você consegue, se alguém estiver tentando fazer um quick and dirty review e está querendo algo parecido, só olhando as imagens a pessoa já consegue selecionar aquele artigo e saber que aquilo ali vai ser bom. Sobre os experimentos, eles botaram para cada experimento ter uma discussão, isso acho que é muito pessoal, porque eu gostaria primeiro de explicar os experimentos e depois fazer uma discussão bem grande sobre todos os experimentos. Mas eles fizeram bem separadinho, tipo, experimento 1 tem uma discussãozinha sobre ele, tem os resultados, a população que foi usada em cada experimento também está na seção de cada experimento. Eu talvez tivesse juntado tudo ali da população na metodologia, mas acho que isso também é muito escolha individual de cada um.
A questão de como exibiram os resultados dos experimentos ficou muito boa. Eles mostraram tipo barras achatadas e aí o erro para mais e para menos, barras quadradas e barras altas, barras mais alongadas também. E aí você consegue ver ali tanto o erro absoluto quanto o erro com positivo e negativo. E fica bem legal porque realmente você consegue enxergar que as barras mais alongadas elas têm uma variação muito grande de erro, enquanto as barras achatadas o erro varia muito pouco. E também, para todos os experimentos 2 e 3, eles replicaram o experimento 1 toda vez que a pessoa fazia um desses dois experimentos. E aí na hora que eles mostraram esses erros, tem um mapeamento ali entre qual caso foi o do experimento 1 e qual caso foi o do outro experimento. Isso particularmente para o experimento 2 é muito bom porque realmente ele mostra ali que tipo, ó, entre o experimento 1 e o experimento 2 não teve diferença quase nenhuma. E assim eles conseguiram concluir que a área não afeta. E aí conseguiram dar um valor maior para o aspect ratio. Enquanto o experimento 3 você vê realmente que tem uma mudança significativa e que a memória realmente funciona bem, já que o erro foi reduzido assim, tipo, bastante mesmo. E sobre a discussão foi aquilo que eu já tinha dito, né, que poderia ter ficado talvez num tópico só, eles dividiram em vários tópicos pequenos de discussão. Os trabalhos futuros são legais porque tem muitas e muitas possibilidades, realmente eles estudaram só para uma barra, então tem muita coisa, muitas visualizações diferentes, o próprio gráfico de barra já pode ser um próximo trabalho, então deixaram os horizontes muito abertos para você ir atrás de tentar entender se existe algum outro fator que o aspect ratio possa ser utilizado em outras visualizações. E também, realmente, assim, para ter questões práticas das pessoas complementarem suas libs de visualização ou fazerem novas libs já baseadas em aspect ratio. Muito bom mesmo, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, cheio de display diferente, realidade virtual, realidade aumentada. Isso realmente, no futuro, vai ser algo que as pessoas vão precisar muito saber. E a conclusão realmente ficou legal, porque eles realmente começaram ali o trabalho bem tipo, ó, queremos provar isso. Já vimos nos trabalhos relacionados que realmente existe uma relação entre aspect ratio e tendencionar as pessoas. E no fim eles realmente só disseram, tipo, ó, concluímos que de fato foi aquilo que a gente queria fazer. E outra coisa também é que eles não queriam explicar por que isso ocorre, mas sim como ocorre. É uma coisa boa de sempre lembrar também, tipo, por que a pessoa tenta levar uma barra a ser um quadrado ou não, isso já é uma área de estudo que talvez não seja nem da gente aqui em visualização, né? Talvez já seja uma área mais de psicologia. Então, eles sempre tentaram deixar isso bem claro, que eles só estavam indo atrás de saber como ocorre e não por que ocorre. E foi isso. Espero que vocês possam ler o artigo, gostem muito, assim como eu gostei. Eu realmente acho muito interessante ver situações inusitadas, né? Tipo, ninguém ia pensar em sair estudando o aspect ratio em barras. Mas realmente é muito gratificante você ver que existem coisas de pessoas pensando fora da caixa e coisas diferentes do dia a dia. Então, muito obrigado a todos que me assistiram, espero que vocês tenham gostado. E agora deixo para vocês a questão aqui na tela. Eu vou dar 10 segundos na tela para vocês poderem ler e responder a questão, então eu peço para que pausem e tentem responder e já eu venho com a resposta. Pronto, se você escolheu a questão A, no celular, exibiu o gráfico com as barras filtradas mostrando apenas de 10 em 10 com a janela deslizante. Assim as barras ficariam mais próximas de uma forma quadriculada. Essa é a questão correta, pois nesse caso o aspect ratio ele vai deixar a barra o mais próximo possível de um quadrado. E o cérebro vai entender melhor que aquela barra ali ela tem realmente o valor que foi codificado da variável. Se as barras, em todos os outros casos, as barras elas continuam alongadas ou achatadas. Então, de um jeito ou de outro, as pessoas ainda continuariam ou jogando esses valores para mais ou para menos. No caso, como eles estão vendo lucros, na verdade, a questão queria que eles soubessem qual é o valor real, mas poderia acontecer de, se você quisesse botar barras mais achatadas para as pessoas acharem que os lucros são maiores, se o Marcos tivesse uma índole não tão boa, isso também poderia acontecer.
Mas como nós estamos tentando se aproximar sempre da realidade e mostrar sempre os dados mais fidedignos possível, a resposta certa é A. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.